Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Deus abençoe. É com muito prazer que mais uma vez estamos juntos para estudar a palavra de Deus. Ontem eu não pude gravar vídeo também, né? Tivemos que resolver algumas coisas. Às vezes acontece, irmão. Vai ser muito raro, mas uma vezinha ou outra vai acontecer de num dia não dá para gravar, mas a gente no geral, sempre vai estar tendo um conteúdo aqui, tá? Gostaria de agradecer a todos os inscritos que divulguem cada vez mais a mensagem do Senhor, esses canais, esses conteúdos, que passem à frente, que visualizem os vídeos, né? Para que possam aprender também cada vez mais, não comigo, mas aprender do Senhor. Para aqueles que ainda não se inscreveram, é fácil, basta você entrar no YouTube, digitar Missionário Ricardo Lins, deixar o seu like, ativar o sininho e clicar na palavra personalizada, para que você possa receber conteúdo, né? Como este que eu vou falar agora, que é um conteúdo interessante. Mas vamos orar antes de iniciarmos? Querido Deus e Pai, muito obrigado pelos momentos que o Senhor nos permitiu passar durante esse dia, pela manhã, pela noite, pela proteção, por todo o amparo, por tudo que o Senhor faz de bem por nós. Cuida de nós, Senhor. Nós carecemos de Ti. Nós oramos a Ti, Pai, que o Senhor seja o nosso professor e que todos aqueles que me ouvem, que possam ser movidos, tocados, sensibilizados por essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. O tema de hoje é: a igreja não cairá. Interessante esse tema, irmãos, porque às vezes a gente olha para a igreja e pensa assim: nossa, as coisas estão difíceis, porque é tanta coisa estranha que a gente vê acontecendo na igreja, que a gente para e pensa assim. Eu já cheguei a pensar, tá? Já cheguei a pensar isso muito tempo atrás, que a igreja surgiu para não dar certo. E a gente sabe que existe o mal, e o mal, ele tenta de todas as formas dificultar o trabalho, criar obstáculos, né? Para que o povo de Deus não avance. Mas a promessa de Deus é que a igreja não cairá, irmãos. Ela estará prestes a cair, mas ela não vai cair. Olha o que diz Mateus 16:18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é promessa de Deus, está na Bíblia. Então, Deus edificou essa igreja. E não adianta que o mal não vai prevalecer contra ela. O mal pode até se utilizar, né, da igreja em alguns momentos, porque a igreja somos nós. Às vezes a gente se permite ser usado pelo mal, né? Ser um brinquedo na mão do mal. Tem gente que está indo na igreja há 20 anos, mas está fazendo a vontade do mal, e não está fazendo a vontade de Deus. E pensa que tem o Espírito Santo, mas não tem. Então aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, olha o que diz aqui: sentirão a ira do dragão e de seus exércitos. Por quê? Porque estes são aqueles que são uma pedra no sapato de Satanás. São aqueles que andam na contramão do mundo, que fazem a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mal considera por súditos seus os habitantes do mundo. Adquiriu o domínio sobre as igrejas apóstatas. Ele tem domínio sobre o mundo, porque o mundo jaz dele. O mundo jaz dele. E o mundo jaz dele. E
o que que acontece? O mundo jaz dele e todos aqueles que... ele também, infelizmente, adquiriu domínio sobre as igrejas. As igrejas que não fazem a vontade de Deus, irmãos. Existem igrejas que não fazem a vontade de Deus, irmão Ricardo? Existe. Muitas. Por que existem tantas igrejas? Essa é a pergunta que eu faço a você. Se só existe um céu, se só existe uma Bíblia, você acha que há várias verdades? Não. Só existe uma verdade. Só existe dois caminhos. O caminho da verdade e o caminho do erro. Então, por que existem tantas igrejas? Para confundir a mente dos sinceros. Você tem que procurar uma igreja que as características dela estejam baseadas na Bíblia. A Bíblia fala que existe uma igreja que é a igreja verdadeira. E aí você tem que buscar quais são as características dessa igreja. Tá bom? Tá na Bíblia. Uma das características delas é a obediência aos seus mandamentos. Então, eu já estou te dando uma dica aí. Ela obedece a todos os mandamentos. Ela não obedece a 7, a 8, a 9. Ela obedece aos 10 mandamentos. Então, eu já estou te botando no caminho aí. Mas existe um grupo que resiste à sua supremacia, né? Ou seja, nós vemos que o mal, ele tem um domínio do mundo. Ele domina. Os seus súditos são habitantes do mundo. E, infelizmente, ele adquiriu domínio sobre as igrejas que se apostataram, que se chamam igrejas caídas. Em Apocalipse 17, vamos dar um pulo em Apocalipse 17, para você analisar uma questão comigo aqui. Apocalipse 17 nos diz algo muito importante. Apocalipse 17. Deixa eu ver aqui, onde que tá. Verso 5. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Perceba que João tem uma visão de Babilônia, e o termo Babilônia significa confusão, tá? Então, e essa confusão, essa Babilônia, ela é chamada de mãe. Se ela é chamada de mãe, é sinal que ela tem filhas. E quem são as filhas? São as igrejas que se apostataram, que seguem a metodologia da mãe. Qual é a metodologia da mãe das prostituições? Obediência ao domingo, né? Batismo por aspersão, ter Maria como intercessora, coisa que não tem respaldo bíblico, entendeu? Ou seja, essa igreja mãe, ela foi a responsável de mudar o dia do Senhor pelo dia instituído pela Igreja Católica. Ela mudou o sábado para o domingo. Eu não estou aqui falando de sábado, eu estou dando um leque, né? E domingo significa o dia do sol, um dia pagão, irmãos. Então, aqueles que acham que o domingo é um dia do Senhor, estão enganados. Porque se você for lá ver, Sunday, dia do sol, os babilônios, eles se prostravam diante do sol. E quem fez essa mudança no ano 327 foi o imperador Constantino. Isso foi uma jogada política, ele queria estar bem com os cristãos e com os pagãos. E como o sábado no passado era visto como um dia triste, ele, portanto, pensou, eu vou mudar esse dia, porque o domingo é considerado domingos de festas, um dia alegre. E aí eu vou estar agradando a gregos e troianos, né? A ambos.
se for uma estratégia. Entendeu, irmãos? Infelizmente, muita gente está... Claro que tem muita gente na ignorância, não tem luz, não tem conhecimento, e Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas se você que me ouve está numa igreja que guarda o domingo, que não obedece o sábado, que você vê que crê em arrebatamento secreto, acredita em doutrinas que não têm respaldo bíblico, né? Que obedece o domingo, que diz que o sábado foi abolido. Irmãos, estude a Bíblia e saia dessa igreja o mais rápido possível, em nome de Jesus, porque esta igreja, ela não é de Deus. Eu não estou falando de pessoas, estou falando de dogmas, estou falando de doutrinas. As doutrinas dessas igrejas, elas não são doutrinas bíblicas. Elas acreditam que você tem uma alma, que você não é uma alma. E aí eu estou entrando em vários tópicos aqui. Estou entrando na morte, entrei no sábado, né? O que é uma alma? Se você for, né, em Gênesis, né? Livro de Gênesis, aqui ó, vamos ver lá. Deixa eu ver aqui onde que tá. Vamos ver aqui onde. O texto diz assim: e Deus criou o homem, né? E Deus, deixa eu ver aqui, se eu acho aqui, eu não estou achando o texto, né? É, eu não, infelizmente eu não estou achando aqui, mas depois a gente pode ver esse texto aqui. Vamos lá. Deus, o que é uma alma? Alma é uma junção de matéria, corpo, com espírito. A palavra espírito tem conotação para vários sentidos, entendeu? Por exemplo, a conotação, no sentido aqui que eu estou falando, é para fôlego de vida. Então, um homem, uma mulher é formado através do corpo e fôlego. Se Deus tirar o fôlego, acabou. É que nem a lâmpada. Lâmpada mais energia é igual a luz. Lâmpada sem energia não tem luz. Entendeu? Então, você não tem uma alma, você é uma alma. A Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente e não ter alma vivente. Entendeu? Então, irmãos, a gente tem que obedecer o que a Bíblia diz. Entendeu? A gente tem que obedecer o que a Bíblia diz. Porque Deus, ele não erra.
entendeu? Depois eu vou com calma, não estou achando esse texto, né? Então, procure uma igreja que obedeça o que a Bíblia diz, irmãos. E não uma igreja que obedeça metade da Bíblia, mas que obedeça o Velho e o Novo Testamento. E se vierem com um papo de que, mas o Velho Testamento foi abolido, irmãos, você vai em Mateus 5,17, Jesus é bem claro, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei. Então Jesus deixa claro que veio cumprir. E o livro de Timóteo nos deixa um texto muito interessante. Segunda Timóteo, que é 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Toda engloba Velho e Novo Testamento. Então, irmãos, não existe esse papo de que nós estamos no Novo Testamento, o Velho Testamento não serve mais. Isso não tem apoio bíblico, irmãos. A Bíblia fala que toda Escritura é divinamente inspirada. Então você tem que estudar o Velho e o Novo Testamento, até porque o Novo Testamento é consequência do Velho. Entendeu? Quando Jesus disse em Mateus 5:29, 5:39, né? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Ele não estava falando de Novo Testamento, ele estava falando do Velho Testamento, porque nem existia Novo Testamento ali. Então a gente precisa estudar para a gente não cair em laço, irmãos, não cair em engano, tá? Vamos lá. Se o mal pudesse desarraigar da terra, completo seria seu triunfo. Como influenciava as nações pagãs para destruir Israel, assim num futuro próximo ele incitará as maléficas potências terrestres para destruir o povo de Deus. Sua única esperança está na misericórdia de Deus. Sua única defesa está na oração. Então, irmãos, nós vivemos pela misericórdia de Deus, porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui, você não estaria aí, nós já teríamos sido consumidos, entendeu? E a nossa defesa, o nosso escudo é a oração, irmãos. Por isso que nós devemos estar em oração. As duras experiências que o povo de Deus enfrentará nos dias de Esther, as duras experiências que o povo de Deus enfrentara nos dias de Esther não foram peculiares a esse tempo somente. Isso foi um indício do que vai acontecer no porvir, né? Do que está por vir. O revelador, olhando para os séculos no fim do tempo, declarou: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Alguns que hoje estão vivendo na terra verão cumpridas essas palavras. Então, irmãos, o dragão está irado contra a mulher, entendeu? Mas ele foi fazer guerra ao resto da semente, ao remanescente, né? E o remanescente é que será salvo. E a notícia que não é tão boa é que esse povo é bem pequeno. O remanescente ele é composto, é um restinho, tá? Se você for no Google ver a palavra remanescente no dicionário, significa o resto. O remanescente ele é composto dos fiéis da igreja visível e os fiéis da igreja invisível. Só que a maior parte do povo está lá fora e a menor parte está aqui dentro. É um pouquinho daqui e nós temos que estar entre esse grupo, irmãos. Tá bom?
dragão. Então, irmãos, alguns que hoje estão vivendo na terra verão cumpridas essas palavras. A ira de Satanás aumenta à medida em que o tempo se abrevia, e sua obra de engano e destruição atingirá o auge no tempo de angústia. Então, irmãos, a cada dia que passa, a ira do mal se aumenta, né? Satanás realizará seus milagres para enganar e estabelecerá seu poder como supremo. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joeiramento, na sacudidura. Quando você está com uma peneira, né, e você está ali com o trigo ali, né, o trigo, né, e a palha ali, você sacode, o trigo vai, sobe e desce, né? Por quê? Porque tem semente ali, mas a palha não, o vento vai e leva. Então nós temos que ser trigo, irmão, e não joio, não palha. A igreja, ela é o maior bem que Deus tem nessa terra, irmãos. E ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora, a palha separada do trigo precioso. E esse é um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. Ninguém, senão os que venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra de seu testemunho, serão encontrados com os leais e fiéis, sem mácula, nem ruga de pecado, nem engano na sua boca. Então, o povo que Deus está preparando para os últimos dias não vai ter mácula, não vai ter ruga, não vai ter pecado, irmãos. Mas, Ricardo, não sou eu que estou falando isso. Está escrito aqui. É irrepreensível. Entendeu? Por quê? Porque se agarraram àquele que tem poder de vos impedir de tropeçar. Então, se a gente ficar com essa ideia de que mas eu não tenho como deixar de pecar, eu não tenho como vencer, eu vou pecar até Jesus voltar. Irmão, isso é um engano diabólico. Isso não tem apoio da Bíblia nem do Espírito de Profecia. Entendeu? Então, o que eu estou lendo para você é que Deus está chamando um povo que não tem ruga, sem mácula e que não tem pecado. Um povo que vai ter uma perfeição de caráter, que vai adquirir o caráter de Jesus. Vejam bem, o caráter de Jesus. Não é que vão ser igual a Deus em todo o seu ser. Vão ter apenas o caráter de Cristo, que é a única coisa que nós vamos levar para o céu. Deus declara que ainda que uma mãe possa esquecer-se de seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isso é o Senhor Jesus que está falando. E ele não se esquece mesmo não, irmãos. Deus pensa em seus filhos com a mais terna solicitude e mantém um memorial escrito diante dele, para que jamais possa esquecer-se dos filhos dos quais cuida. Então, se você que me ouve está cuidando das coisas de Deus, pode ter certeza que Deus está cuidando das suas, entendeu? Porque Ele é um Deus que não falha, é um Deus que cuida, como diz a música, cuida de mim, cuida de você, entendeu, irmãos? E é nisso que a gente tem que se agarrar, porque isso aqui não é palavra de homem, é palavra de Deus. Então, irmãos, que possamos fazer parte desta igreja que não cairá. E a você, meu amigo, que não pertence a nenhuma igreja, tome uma decisão ao lado de Jesus. Jesus está voltando, não adie, não deixe para amanhã, porque o amanhã não nos pertence, nos é dado um dia por vez. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O amanhã é a palavra predileta do mal. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tome uma decisão hoje, entendeu? Procure uma igreja, mas a igreja verdadeira, que vive a palavra, que segue o que está escrito,
e não uma igreja que prega mentira, que prega falsidade. Eu estou sendo bem claro para você, bem direto, porque a gente está vivendo num tempo que a gente pode ser politicamente correto. A gente tem que falar a verdade como ela é. Tá bom, meu amigo? Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Deus abençoe esta pessoa que me ouve, seja ela da igreja que obedece os mandamentos ou não. Aqueles que são da igreja que obedecem os mandamentos de Deus, que procura viver a verdade, que o Senhor abençoe mais ainda, que o Senhor fortaleça. Mas aqueles que ainda não conhecem essa igreja, que não seguem, que possam, Senhor Deus, através da sua iluminação, através da sua compreensão, poderem ter um entendimento e verem e serem, através do Senhor, apresentadas as verdades puras para eles, para que eles possam conhecer a verdade. Deus abençoe a todos, Deus nos ajude a fazer parte desse grupo. E muito obrigado por saber que a igreja ela não cairá. É muito importante isso, mas a igreja somos nós. Então é nós que devemos fazer o possível para não cair. Nos ajude através da sua graça. Em nome de Jesus, amém. Se você tiver alguma dúvida, irmão, do que foi falado aqui, você pode botar lá no comentário, fazer alguma pergunta. Nós estamos aqui para tirar dúvidas, pela graça de Deus, tá bom? Deus abençoe.